Boa tarde! Estamos aqui em mais uma jornada, mais um dia, ou seja, nosso terceiro dia da nossa Black Week, uma semana destinada a trazer para vocês resultados extraordinários de pessoas que estão transformando os seus atendimentos através da laser terapia, onde a gente consegue pegar insights, adequar as nossas condutas, pegar aqui algumas sacadas das nossas alunas, conseguir adequar ali a nossa rota e assim fazer com que a gente também fature esses mesmos valores aí, até mais, quem sabe, né? Então, antes de mais nada, quero dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui na live com a gente. Seja bem-vindo, Rô, Ká, tudo bem com vocês? Muito obrigada por estarem aqui com a gente no nosso terceiro dia. Tô aqui falando com vocês, olha só o que eu estou fazendo. Tô aproveitando aqui para quê? Para cuidar da minha saúde, né? Então a gente não pode desvencilhar do que? Do ILIB. Então eu já tô aqui, ó, ajustando a minha potência do meu ILIB, porque o meu fototipo de pele é 3, né? Tudo bem que a nossa live hoje não é sobre ILIB terapia, mas eu vou aproveitar enquanto eu tô na live para fazer ILIB. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Potência de 80. Vou colocar aqui o meu tempo de ILIB terapia adequado para mim. E irei começar aqui já fazer ILIB em mim enquanto a gente está aqui na live, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde. Se eu quero cuidar do próximo, eu preciso cuidar de mim, né? Afinal, a gente vende saúde. Como que eu vou vender saúde para o meu paciente se eu mesma adoeço? Ah, Karina, mas a gente não pode adoecer? A gente pode sim. Só que, graças a Deus, há muitos anos eu não faço utilização de fármacos, não utilizo medicamentos, porque eu tenho ferramentas maravilhosas que quando acontece de eu adoecer, ou das minhas filhas adoecerem, eu mesma consigo me tratar através da laser terapia, consigo fazer manta, consigo fazer ILIB, não descuido do ILIB, tá? Ainda mais assim, gente, quando a gente tá nessas jornadas, como a gente tá agora nessa semana, né, de Black Week, temos a Black da doutora do laser que tá vindo, mais paciente, mais tudo que a gente tem na nossa rotina, a gente precisa se cuidar. Então, eu não posso descuidar de mim, né? Ontem mesmo eu comentei com vocês que eu fiz ILIB 2 vezes, fiz transcraniano, fiz estimulação do nervo vago. Hoje já estou fazendo aqui, ó, o Manchart. Olha isso daqui, ó. Para quem não sabe, esse equipamento aqui, gente, ele é maravilhoso, tá? Ele chama carregador humano e não é à toa que ele tem esse nome. Por quê? Essas luzes aqui são todas as luzes necessárias, que a gente vê uma luz branca, né, uma luz brilhante, mas na verdade aqui nós temos onda infra, onda azul, onda vermelha, a gente tem todas as cores aqui dentro do Manchart, onde ele vai estimular o sistema nervoso central através do canal auricular, dando aquele up de energia, fazendo com que a gente fique ativo. As nossas alunas que nos conhecem sabem, né, que eu não sou ligada no 220, eu sou no 360 praticamente ali, a gente não para. Então, para acompanhar o meu pique, para que eu consiga dar conta de tudo, né, e não adoecer, até porque eu também não sou a pessoa que se alimenta de forma adequada, já tô aqui compartilhando com vocês isso também. O meu Nutri, coitado, ele vai pro céu de limousine. Quando ele chegar lá no céu, Deus vai perguntar assim pra ele: ah, você era nutricionista da Karina? Entra de limousine, porque eu sou péssima para me alimentar. Então, eu faço suplementação de vitaminas, por conta disso, que a minha alimentação é muita correria, não, assim, não me alimento corretamente, faço praticamente 1 ou 2 refeições só no dia, então eu preciso do quê? Da energia para o meu corpo. Como que essa energia acontece no meu organismo? Através da laser terapia, para a gente conseguir aí potencializar os nossos resultados, tá certo? Então seja bem-vindo todo mundo que está aqui na live com a gente. Para você que ainda não é nosso aluno e deseja saber informações da nossa próxima turma, da nossa próxima formação, que vai abrir as inscrições agora no dia 3/11, já comenta aqui 3/11, que o nosso time vai enviar todas as informações para vocês sobre valores, conteúdo programático, tudo certinho para vocês não perderem nada, inclusive os bônus, gente. E são bônus espetaculares. Essa turma aqui, a gente caprichou, a gente tem um quadro aqui, eu olhei para a Sabrina e falei: Sabrina, olha aquilo dali. A Sabrina olhou e falou: meu Deus, Karina de Deus, você nunca fez isso daí. Não, gente, e assim, geralmente a gente faz bônus para os 10 primeiros, para a primeira, isso ainda vai ter. Mas dessa vez nós fizemos bônus para 100 primeiras pessoas. Tem noção do que é isso? Numa turma de 400 alunos, 25% dos alunos
Vão ter bônus extraordinários, gente. Descontos em equipamentos que vocês não fazem ideia. Então tá vindo muita coisa legal para essa nossa próxima turma aqui. Comenta 0311 aqui para você saber todas as informações indispensáveis. E hoje, né, como vocês já sabem, então acompanhando aí a nossa live de aquecimento e tudo mais, hoje nós temos a presença de uma aluna nossa. Ela é aluna da doutora do laser há muitos anos, assim, há muito tempo, real, assim, antes até do método 4K ser o método 4K. E ela falava assim pra mim, né, eu ainda vou te dar orgulho, eu ainda vou te dar orgulho. Gente, orgulho não tem a ver com faturamento apenas, né? Esse mês aqui nós tivemos muitas novidades, muitas alunas, inclusive hoje de manhã eu recebi uma mensagem, depois eu vou até comentar com você, Rodolfo, recebemos uma mensagem, vou postar nos stories, de mais uma pessoa batendo 10 mil de faturamento agora em outubro, gente, para vocês terem noção, que coisa surreal, assim, sabe? E isso que hoje é dia 28, 29, eu tô perdida no tempo, dia 29, né? Então nós temos ainda 29, 30 e 31, ainda temos mais 3 dias para fechar o mês de outubro e as pessoas estão batendo 10 mil reais de faturamento. Quase que eu falo 30, né? Que a gente está profetizando os 30 já. Mas estão batendo 10 mil reais de faturamento antes até do mês encerrar. Isso é surreal. Alunas batendo só meta 1 de faturamento. Isso faz com que a gente transforme cada vez mais a vida dos nossos pacientes, né? Então, o orgulho ele não tem apenas a ver com faturamento. Faturamento é muito bom pra gente, né? Pra gente poder investir em novos equipamentos, pra gente poder investir em novas capacitações, pra gente poder realizar sonhos, né? Porque a gente não vive só de trabalho. Então, o trabalho ele é uma parte essencial. E ontem, olha só que coisa incrível. Eu falei assim para uma aluna nossa. A gente aqui, nós temos Go 1, Go 2 e Go 3. Pra você que não sabe, Go 1 é meta 1, vendas, né? Meta 1, meta 2 e meta 3, né? Eu era da área comercial, antes de ser da área da saúde, então eu tenho essas metas, né? Então a gente, às vezes pra você não colocar uma meta muito alta, você não alcançar e sentir que fracassou, então a gente quebra e nós temos uma meta para se manter, a meta intermediária e a meta que é a realização de sonhos. E ontem eu estava numa mentoria com uma aluna e eu falei assim para ela, no próximo encontro você vai me trazer, que as metas a gente já tem, mas o que você vai realizar quando você alcançar essas metas? Qual é o sonho que você vai realizar? Inclusive, eu quero perguntar isso para vocês aqui. Você já pensou qual que é o sonho que você vai realizar quando você bater as suas metas? E aí, eu perguntei para minha aluna, né? Ela falou para mim, Karina, o meu Go 1, que era o Go 1 dela, era faturar 5 mil reais, levar o meu marido pra ir no restaurante japonês, tudo pago por mim, né? E aí ontem ela falou, eu levei ele, paguei, falei, vamos lá, Ricardo, eu vou pagar a conta do restaurante, porque eu tenho dinheiro, e nananã, quando ela bateu o Go 1. Aí tem o Go 2, que agora de cabeça eu não lembro o que ele ia fazer. Ah, tá, lembrei. O Go 2, ela vai agora fechar, né, em dezembro, uma viagem para os dois. Por quê? Porque ela bateu 10 mil de faturamento ontem. Ontem, 10 mil e ainda faltam 3 dias para o mês acabar. E ela falou assim, aí agora em dezembro ele vai tirar 15 dias de férias, eu vou fechar um hotel, uma viagem de um final de semana para nós dois, pra gente descansar e piriri. E eu falei, tá certíssimo, você precisa comemorar. E aí o Go 3 delas, quando ela bateu o Go 3 dela, e ela se manter no Go 3, ela vai comemorar os 45 anos dela com uma festona para todo mundo. Inclusive, ela já me convidou para essa festa, já estou convidada, né? Então, não sei se depois ela vai se arrepender, porque não vou sozinha, né? Então, vou eu com mais 3 pré-adolescentes que comem bastante, então a gente vai dar prejuízo, e vou com o maridão também, né? Que ele também me ajuda aí, e ele também foi um vetor aí nessa transformação dela. Então a gente vai lá comemorar o aniversário dela de 45 anos em grande estilo. E aí eu quero perguntar para você que está aqui na live com a gente, qual que é a sua realização? Quando você bater a sua meta, quando você alcançar o que você quer, qual é a sua realização, né? A minha realização, gente, antes até da Carlinha chegar aqui, a minha realização era levar a minha família para almoçar. Olha como eu sou, né? Sou muito simples. Para comer
num restaurante que tem aqui na minha cidade, chamado Chapacoco. Meu sonho era levar a minha família lá para comer feijoada num sábado, porque é um restaurante meio rústico, uma delícia. Só que é caro, não é barato ali, né? Tipo, gente, nada hoje em dia, né? Então, na época era R$ 90, eu não tinha dinheiro. Então, R$ 90 para mim, se eu pagasse R$ 90 ali, eu ia ficar devendo o condomínio de onde eu morava, eu não podia. Então, o meu gol era levar a minha família para comer uma feijoada no sábado ali. E quando a Mimi me trouxe a questão do restaurante japonês, me remeteu muito a Karina de antes, sabe? E o meu gol 3 era comprar um carro. Tanto que eu comprei meu carro. O Gol 2 era pagar o meu laser, olha só. Então, para vocês verem, né? Meu Gol 1 era levar minha família num restaurante. Meu Gol 2, pagar meu equipamento, porque eu tinha parcelado em 18 vezes. Eu paguei em 3 meses, tá? E o meu Gol 3 era comprar meu carro. E eu comprei meu carro, né? Era um Ford Ka de R$ 42.000. Nunca vou esquecer disso. E eu paguei o meu carro em 4 meses. Esse foi o meu Gol 3. Então pensa nisso, qual será a meta 1 de vocês, a meta 2 de vocês e a meta 3, tá certo? Isso é muito importante. Olha só, Vi, comprar uma passagem para eu, meu marido e o filho com o meu dinheiro, tá certíssimo, gente, tá certa. A Simone que trouxe aqui pra gente também, cadê a da Simone aqui, ó? Boa tarde, sou Laserlet, já estou batendo minha meta de 6K! Sim, de Deus, parabéns, gente, muito feliz. Helena, ontem a gente estava conversando, eu falei, Mi, não é sobre o valor, não é sobre os 10 mil, não é sobre os 15, eu tenho alunas que batem 30, não é sobre isso, não é sobre 2 mil, é sobre a nossa capacidade de também chegar lá, sabe? A gente pode chegar lá, não existe diferença de ninguém e a gente consegue, né? Eu tenho uma aluna aposentada de 63 anos, olha isso. Tá? A gente pode dar desculpa, pode falar, ela faz as postagens dela, ela divulga, ela grava os vídeos dela, ela não deixa de fazer o trabalho dela. E essa nossa aluna de 63 anos bateu ontem R$ 10.000 de faturamento. R$ 10.000 de faturamento. Olha, vi aqui, em 10 dias, R$ 4.300 através da laser terapia. Gente, isso aqui não é mágica, isso aqui é estratégia. Isso daqui é a gente trabalhar com o quê? Com propósito, com missão, fazer o nosso trabalho e trabalhando com propósito. Isso é surreal, de verdade mesmo, tá? A Simone, a Kai é maravilhosa, só me ajuda com laser. Hoje me sinto muito segura, gratidão. Ai, sim, por isso que você tá batendo 6 mil, tá vendo? Não tem como eu bater um faturamento de R$ 6.000 se a gente não tiver segurança para fazer aquilo dali, de verdade mesmo. A Aline aqui é sobre aprendizado e transformação que também fazemos na vida das pessoas. Exatamente, Line. E aí, gente, quando a gente faz o bem, o resultado financeiro vem, de verdade mesmo. A gente consegue destravar os nossos objetivos, a gente consegue trazer ali transformação na vida das pessoas. Então, seja muito bem-vindo todo mundo que está aqui na nossa live. Vou convidar a Carlinha para entrar. Ó, a Lê, inclusive eu quero fazer uma live, vou convidar a Lê aqui ao vivo, a Letícia, que é nossa aluna da turma 9, veio aqui para o nosso consultório para um curso presencial comigo, inclusive ela estava entre as 10 primeiras. Lê, fala pro pessoal, vale ou não vale a pena estar entre os 10 primeiros? A Lê, ela esteve entre os 10 primeiros, ela veio aqui para o nosso consultório fazer um curso de saúde integrativa comigo, porque ela foi uma das ganhadoras do curso de saúde integrativa. Ela estava aqui com a gente e a Lê também já bateu o gol dela, vocês têm noção? E ela é da última turma, inclusive eu já vou convidar ela ao vivo para ela vir fazer uma live comigo aqui, pra gente marcar uma live juntas, porque a Lê, ela é vetor de transformação na vida das pessoas e ela é uma história que vai inspirar muitas profissionais da área da saúde, enfermeira como eu também. E se eu consigo, se a Lê consegue, se a Vi, se a Simone consegue, gente, todos nós conseguimos. Isso é algo ali totalmente tangível, vocês não fazem ideia, tá certo? Então, olha só, a Lê ficou entre as 10 primeiras, ela já trouxe aqui pra vocês, ó. Cada segundo vale a pena, esteja entre os primeiros que vocês não vão se arrepender. E agora, vou para vocês conhecerem, né, a nossa Carla Luiza, que é fisioterapeuta maravilhosa, mãe da Pietra, que nós temos até um plano juntas, né, Carlinha, de ir para Orlando juntas, levar a Pietra, levar as meninas juntas para Orlando. Tudo bem, Cá? Tudo bem? Estão Tá me me ouvindo ouvindo? bem? Eu estou.
Ah, então tá ótimo. Eu também tô te ouvindo perfeitamente bem. Seja bem-vinda. Quem diria que a gente ia fazer uma live juntas? Olha isso! Seja Mais tarde do bem-vinda. que mais tarde. Verdade. Seja bem-vinda, Cá. Obrigada por participar da live com a gente, por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe imensamente, porque eu sei que não é fácil a gente conseguir horáriozinhos, ainda mais que nós somos mães, né? Então a gente ainda tem que intercalar a maternidade, entretenimento digital e tudo mais, né? Então seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, de verdade, de coração. Eu que agradeço o convite. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa pela voz. Eu estou saindo de um quadro de influenza, então estou me recuperando. São 12 dias já de sintomas, fazendo muito laser e lib, LED. Mas, enfim, foi bem cruel, assim, ainda estou sofrendo, principalmente com a parte de alimentação. Não estou conseguindo me alimentar ainda. E a voz ainda está estranha. Mas, enfim, isso é só um detalhe, vai dar tudo certo. Se Se a Ana fosse semana Cristina entrar na live aqui, ela já vai falar para você: vamos fazer exercício para essa voz. Isso aí, tô precisando, porque a voz tá horrível, meu Deus do céu. Tô penando bastante, mas enfim, estamos aí, né? Semana passada me dei o direito, então eu acho que isso também vale a pena ressaltar quando a gente empreende, que tem os seus desafios, mas enfim, consegui parar para respeitar o meu corpo, então eu estava bem debilitada semana passada e acabei então tendo que cancelar minha agenda. Eu só trabalhei na segunda e depois não trabalhei mais a semana inteira, por causa que eu estava bem debilitada. Aqui em casa todo mundo pegou influenza, a Pietra foi a primeira, mas a gente conseguiu reverter o quadro da Pietra só com o laser. Graças a Deus. Depois, criança, né? Eles reagem muito melhor, né? Muito menos radicais livres, então a Pietra passou assim muito bem, só com o laser. Eu, infelizmente, tive que procurar ajuda médica, tive que tomar medicamento, e meu esposo também acabou tendo que entrar com medicação. Então, mas a gente fez muito laser, enfim, estamos ainda nos recuperando, mas no final vai dar tudo certo. E é Já assim, voltei aos atendimentos essa semana, bem cansada, mas para você ter noção, né? O pessoal que tá chegando agora, a Lu que perguntou aqui, a gente tá falando que a Carlinha teve um quadro agora de influenza, né? Tá em recuperação, inclusive. E o que que acontece, gente? Às vezes as pessoas falam assim, ah, você é contra medicações. Não sou contra. Eu sou contra o uso indevido sem necessidade. Então, tem momentos, por exemplo, às vezes pneumonia, você não tem o que fazer, você vai ter que entrar com a medicação, né? Só que eu entro junto com a laser terapia para a gente fortalecer esse pulmão, para a gente conseguir reparar aquele alvéolo e essa recuperação ser mais rápida, sem necessidade de uma internação, sem um quadro de piora. Então, é o atendimento humanizado com foco no paciente de fato, para que ele consiga se melhorar, para que ele consiga estar bem ali das suas propriedades físicas e a gente conseguir intercalar. Então, não é o laser ou a medicação. É os dois em conjuntos. Inclusive, Cá, se você quiser, a gente refaz em outro momento, não tem problema não. não, não, vai ser, eu acho que vai ser tranquilo. Quando eu falo um pouco bastante, acaba um pouco desencadeando uma tosse, mas ela é bem passageira, assim. Já tô bem melhor. Se fosse semana passada, eu ia pedir para Não, remarcar que Lutinha, eu semana consegui passada fazer, não, tadinha. não tinha condição mesmo, mas agora eu já voltei. A única coisa mesmo que eu tô penando é com a alimentação. Não tô conseguindo me alimentar. A Então, falta do apetite? né? E daí, eu não sei, eu fiz todos os testes, né? Mas eu acabei perdendo o paladar, então eu mastigo, mastigo, não tem gosto de nada, acaba. Ai, Aí não tem enfim, vontade de comer, porque aí não sente o gosto e aí já era, né? E enfim, deixa eu né? te falar uma coisa. Conta pro pessoal quem é a Carla, Luísa, qual a sua profissão? Tem filho, não tem filho? Quanto tempo você tá na laser terapia? Então, eu sou fisioterapeuta. Agora em dezembro faz 18 anos que eu sou formada. Eu já fiz de tudo um pouco. Então, no início da minha carreira, eu acabei comprando uma clínica, me tornei sócio de um outro profissional. Lá eu trabalhei uns 5 anos e atendi a clínica, atendia de tudo, fisioterapia em geral, assim. E pós-operatório, reabilitação. Daí eu não estava mais contente, não, enfim, não estava mais me acertando com o meu sócio. Acabei vendendo o meu negócio. E na época eu tinha
feito uma especialização na área de fisioterapia do trabalho e fui, então, trabalhar na fisio do trabalho. Mas me decepcionei, assim, com a área, porque daí trabalhava na área de ergonomia e aqui na minha região tem bastante indústrias na área de com madeireira, construção, então a gente lidava muito com homens. E daí a gente ia lá, orientava eles em relação a como fazer correto. Daí eles questionavam que estavam já há muitos anos fazendo assim e não se machucavam. Enfim, acabei meio que desgostando assim e saí. Daí recebi uma proposta para trabalhar na rede pública, então eu trabalhei para o município. Nesse município, depois eu acabei abrindo uma clínica e me voltando mais aos atendimentos de Pilates, que hoje é meu carro-chefe. Então, eu tenho um estúdio de Pilates há mais de 10 anos. E com o advindo da pandemia, então, eu percebi que as coisas não fluíam mais como fluíam antes. Parece que o que a gente fazia em prol da reabilitação não estava mais dando certo. E então eu acabei pesquisando alguma coisa nova para mim trazer para os meus pacientes. E nessa pesquisa, então, como aqui na minha cidade, na minha região tinha muita carência na área da fisiovestibular, então, para tratar tontura, eu acabei fazendo um curso de tontura. Mas, infelizmente, eu não consegui desenvolver o curso de tontura, porque tem que fazer avaliação, nós na área da fisioterapia do nistagmo, né? Que é a avaliação do movimento do olho, para fazer o tratamento, e eu, na verdade, eu peno muito, eu não consigo fazer avaliação e acabei desistindo. Porém, nessa graduação que eu fiz de fisiovestibular, eu tive muito contato com a neuromodulação e com a fotobiomodulação. E paralelo a isto, aqui na minha cidade teve uma advogada que teve 3 AVCs. Então, ela tinha um quadro bem complicado, assim, tanto na parte motora quanto da fala. E eu até orientei eles a ir fazer neuromodulação aqui numa cidade não tão próxima, mas enfim, maior, porque eu moro numa cidade bem pequenininha, são 11 mil habitantes, então a gente não tem muita especialidade médica, é mais na parte da básico, sabe? Muito no SUS também, porque profissionais especialistas a gente tem alguns que vêm prestar serviço numa clínica aqui, mas é bem restrito, assim. Então a gente tem que se deslocar até cidades maiores. Eu sou do Oeste Catarinense, vi que o pessoal está pedindo de onde eu sou, de uma cidade chamada Cunhaporã, próxima a Chapecó. E então, na ocasião, eles não foram procurar neuromodulação, porém, eles encontraram no caminho da reabilitação dessa. Ela nem é minha paciente, mas enfim, cidade pequena, todo mundo se conhece. Eles encontraram uma fono em Chapecó, então fica a 100 quilômetros mais ou menos daqui, na qual eles iam várias vezes na semana fazer a reabilitação dela, e essa fono usava fotobiomodulação. E ela teve uma evolução muito boa, tanto na área da fono quanto na área da fisio, da motora. Eu entrei em contato com essa fono e relatei para ela que nesses meus, então na época, 15 anos de profissão, eu não vi ninguém se reabilitar de tal forma. Pois ela não apresentava nenhum tipo de movimento, ela tinha perdido o movimento de ambos os lados, sendo que um dos lados era mais comprometido, eu não vou lembrar, porque, enfim, ela não é minha paciente, mas eu conversei com a família e com os boatos da cidade, ela teve uma evolução maravilhosa. E eu comentei com a fono dela que eu creio muito que o que fez ela ter essa evolução, tanto na área da fono quanto da motora, que foi a fotobiomodulação. Na ocasião, ela usava o capacete de LED, nem era o laser. Mas a partir daí, que eu já conheci um pouquinho das técnicas, acabei me interessando muito, porque o resultado que eu via nela, eu não vi nenhum paciente. E eu tenho, assim, uma vasta experiência, né? E não tinha visto nada parecido. Eu achei espetacular. Acabei procurando cursos na área. Para minha decepção, não achei cursos com fisioterapeutas. Então, acabei. Meu primeiro curso, então, foi feito com a Ana, né?
ali. Você não chegou a fazer curso com a professora Perla, então? Você não chegou a Então, conhecer? na verdade, assim, quando eu me inscrevi nos cursos, que daí era zumbido e reabilitação vestibular, os dois cursos que eu fiz primeiro, era com a Perla. E daí, enfim, até nessa ocasião eu acabei desenvolvendo uma crise de ansiedade, porque eu acabei comprando uns cursos dela, tinha comprado um outro curso de laser, e estava me cobrando muito que eu não ia dar conta. E nisso, então, a Perla teve aquele incidente, né, e veio a óbito. E daí depois quem assumiu os cursos foi a Ana, né? Então a minha professora, acho que eu tive algumas aulas com a Perla. Ela até iniciou um curso, inclusive numa das aulas que ela estava dando, ela passou mal, ela não estava bem. E depois quem assumiu tudo daí foi a Ana. Então por isso que eu acabo conhecendo bem a Ana Cristina, que foi teve no primeiro Laser Fica, que eu também estive, né? E depois então eu acabei conhecendo a doutora do laser. Minha grande amiga. E daí, como a Karina já me apresentou, então eu nem sou do método 4K, eu sou das mentorias que ela dava, então eu acho que, sei lá, de outubro, eu devo estar fazendo agora, sei lá, 2 anos, dois 3, sei lá. anos para três que eu estou com a doutora do laser, né? Então eu fui para o primeiro Laser Fica, que a doutora do laser tinha uma visão de fazer uma jantinha na casa dela, só reunindo, e no final ela reuniu mais de 100 pessoas, né? E a gente esteve lá dividindo, então, esse momento. E, e desde lá, então, assim, hoje o meu carro-chefe ainda é o Pilates, mas já faz alguns meses que eu não pego mais paciente nessa área. Por quê? Porque se eu não tiver um pouco de flexibilidade na minha agenda, eu não consigo fazer os lasers, os protocolos do laser, né? Então, eu sou uma pessoa assim, que eu, a partir do momento que eu assumo alguma coisa, ou eu faço bem feito ou eu não faço. Então, assim, não adianta eu começar. Ah, você tem protocolo para, enfim, fibromialgia que eu comecei hoje um protocolo. Ah, tenho, mas daí eu não tenho horário. Tá, mas daí não me ajuda também, né? Se eu não Exatamente. conseguir cumprir a janela terapêutica, então não adianta eu começar. Então eu não pego mais pacientes novos hoje no Pilates, né? Mas é realmente ainda o que mantém hoje o meu dia a dia. O que me dá segurança financeira é o Pilates, porque então é aquele dinheiro certinho que entra todo mês, né? E eu agrego, então, ao meu financeiro os lasers, né? Mas, assim, eu atendo de tudo um pouco no laser, assim, eu não tenho paciente. Eu tenho dois laser dependentes já, um de joelho e um de ombro. E os outros casos, então, são os mais variados. Tem uma parceria com um, uma clínica de dentistas aqui, então eles me encaminham tudo que é lesão de boca, eles me encaminham. E aqueles dias até um dos dentistas falou: Ah, mas seria bem mais prático nós comprar o laser, porque eu também entendo que entre a clínica deles e a minha, a gente perca o paciente, porque daí eles passam o meu contato, daí às vezes o paciente não liga. E enfim, eu também acho que lá, talvez dentro da clínica, a gente conseguiria atender, abranger mais pessoas, porque eu acho que se perde um pouco de paciente nessa. Ah, daí passa o telefone, daí tem que ligar. Se talvez eu tivesse o serviço ali e já agendável, acho que, tipo, a abrangência ia ser maior. Mas, enfim, eu atendo na minha casa, eu tenho um espaço aqui, não abro mão disso. Até porque, como a Karina falou, eu sou mãe. Então, a Pietra de manhã vai para a escola, que é os horários que eu mais atendo. Então, minha agenda é bem enxuta de manhã. À tarde, ela tem algumas atividades. Então, enquanto que ela está nessas atividades, eu trabalho. Depois eu paro a minha agenda, que isso é inegociável. Então, são coisas que são inegociáveis. Eu fico um tempo com ela, em torno de 1 hora, 2 horas. E depois eu retomo meus atendimentos e vou até umas 19h30, 20 horas, mas daí mais voltado esse antes da noite com o Pilates, então, que é o meu carro-chefe, né? E os lasers, então, eu fico encaixando no decorrer, assim, da manhã, no início da tarde. Eu faço Os os seus protocolos. pacientes de Pilates, eles vêm com qual foco, Cá? Então, os meus pacientes de Pilates, eles estão comigo há muitos anos, né? Então, a maior parte deles veio para fazer algum tipo de atividade física, né? Eu hoje
Dentro do meu quadro de pacientes de Pilates, 80% dos meus pacientes estão comigo há mais de 5 anos. Tem paciente que está comigo há mais de 10 anos. Então a gente já virou amigo, já sabe a vida de todo mundo, já, enfim, é um pouquinho membro da família, assim. Quantos E eu pacientes em acho, média de Pilates você tem? quantos que eu tenho em médica de Pilates, eu tenho em torno de 30 pacientes no Fixos Pilates. mensais. Isso, é. Que bom. E assim, é o que me limita um pouquinho, sabe? Porque eu acredito que onde a gente põe a nossa maior energia é que vai gerar os maiores frutos. Com certeza. Então, assim, ah, como eles estão muito tempo comigo, sabe? Então, na hora, assim, quando eu decidi que não ia mais pegar pacientes novos, eu tinha para mim de que eu ia acabar com o Pilates muito em breve, assim. Só que o coração fala mais alto, sabe? Eu tenho pessoas de idade, idosos. Então, assim, na hora de eu pensar, não, eu vou concluir minha fase no Pilates, dá uma balançada, sabe? O emocional fala mais E você não alto. precisa desistir, né? A gente não Não. precisa. É aquilo que eu falo. Eu amo os atendimentos e eu amo dar curso, né? Assim como eu também amo dar curso presencial. Eu não preciso desistir de um nem de outro. A gente consegue fazer agenda e a gente consegue intercalar. Eu não vejo que ou é o Pilates, até porque eu vejo que os pacientes de Pilates, até por serem mais idosos, são pacientes que a gente consegue implementar a laser terapia também, né? E agregar junto o laser nos seus atendimentos, até porque a laser terapia ela é múltipla, né? Você consegue atender em várias situações. Então, numa síndrome gripal, numa pediatria. Então, se eu tenho uma paciente, assim, né? Aí a minha mente já vai para longe, já nem era o foco entrar numa mentoria aqui ao vivo, mas aí a gente já começa a pensar, né? Mas você tem uma paciente de, por exemplo, 80 anos de Pilates, essa paciente ela tem uma neta que provavelmente está em idade de vestibular, ou tem uma filha que trabalha, ou tem um filho que trabalha, que pode ter um distúrbio, e aí por que não retroalimentar a base com indicações, desde que a gente tenha horário também para atender? Isso é importante, a gente ter horário para atender e a gente conseguir suprir todas as nossas demandas ali que a gente tem dos nossos atendimentos, né? Você já pensou em intercalar junto? Então, na verdade, eles vêm, né? Eles são meus garotos propaganda, né? Então, é eles que mais me indicam paciente, assim, porque se alguém também me acompanhar nas redes sociais, eu sou de altos e baixos, mas eu não sou muito constante na rede social. Então, tipo, é uma coisa que eu creio que eu tenho. Creio não, eu tenho dentro de mim algumas crenças limitantes que eu venho trabalhando, né? E para ano que vem, assim, eu estou trabalhando dentro de mim, num propósito maior, então, que eu vou acabar seguindo o meu coração. Eu gosto muito da área de neuro, e dentro dos protocolos de laser, assim, eles têm o meu coração. São os resultados, assim, mais emocionantes que eu tenho, então. É indescritível, assim, o que os pacientes da área de neuro nos trazem, assim. Então, assim, eu vou realmente me deter mais. Não que eu não vou atender outras coisas, né? Mas eu tenho um projeto, assim, para não largar o Pilates. Mas a partir do ano que vem eu quero fazer um bem bolado, assim, com atividade física, fotobiomodulação, voltado também mais para a questão tipo de memória. Então eu venho com um projeto aí nessa área, né? Que daí então eu consigo associar praticamente tudo, porque o pilar da memória hoje seria então a atividade física, o convívio social e a estimulação cognitiva, então, que eu posso fazer Neuroplasticidade. através de atividades e também da fotobiomodulação e alimentação, né? Então, ficaria só o quesito de alimentação, mas nada que não dá para fazer uma parceria com um Com nutricionista, uma né? nutricionista para dar um Isso. suporte para você, exatamente. Montar, Então, fazer um paralelo junto, achei muito legal essa ideia. é. Então, assim, para o ano que vem eu venho trabalhando essa ideia e também agora, no dia 14, agora eu estou indo a São Paulo fazer um curso de especialização de zumbido.
Então, estarei lá por 3 dias, também com uma Karina, então as Karinas não saem da minha vida. E eu vou fazer um curso, então, na área da físio, né? Bem especializado, porque o quê? Eu já tenho hoje curso na área de estimulação vagal, auricular e a fotobiomodulação. Então, hoje, pelo que a gente acompanha os estudos na área de zumbido, é o que nós temos de protocolo ouro. Eu só estou indo lá mesmo para me ater mais à avaliação, né? E Atualizado, sim. porque o próprio zumbido, ele não é uma doença, né? Ele é um sintoma. Então, é mais mesmo para dominar um pouquinho mais. Secundário. É mais dominar a área ali técnica, né? Porque, então, de tratamento, assim, hoje eu já tenho embasamento, assim. Então, estou indo mais para agregar na área técnica e de avaliação. E, então, a partir do ano que vem, eu vou acabar me focando mais na neuro, pensando então em desempenho cognitivo e zumbido, né? Então, vou desenvolver uns projetos aqui para minha região. E aqui nós temos muito idosos, então, aí, como nós moramos em cidade pequena, é diferente de cidades maiores em relação a verba na saúde pública. Então, são cidades que ganham muita verba, sim. Então, a gente consegue fazer parceria com prefeitura, se quiser, sabe? É um outro leque, assim, de pensamento, enfim. Que Muito é o bom. que mais vem com o meu propósito, sabe? Que eu já sou mais de, tipo, tentar abranger, trazer essas tecnologias que hoje têm um resultado muito bom para um número maior de pessoas. Então, eu quero tentar fazer um bem bolado mais nesta área. Daí não preciso largar o meu Pilates, aí não preciso largar meus pacientinhos, né? E agregar, então, o que eu já tenho de conhecimento, tudo numa técnica e desvendar, então, enfim, mais esse lado. Não que não vá ter outras coisas, né? Mas essas são minhas projeções para o ano que vem. E creio que, assim como eu estou me preparando, Deus também tem preparado algo maravilhoso e eu sou a minha teologia da vida é assim, que quando a gente planta, a gente vai colher. Então, eu sei o que eu estou plantando, eu tenho conhecimento técnico, eu tenho pessoas muito boas ao meu lado, então, doutora Karina, enfim, agora estou tentando chegar ali no Afonso, ontem já assisti uma palestra com ele. Então, assim, não tem, dá errado, assim. Se a gente tem um propósito em bem do outro e tem o conhecimento técnico, é só plantar que com o tempo a colheita é certa e ela será próspera. O que para você foi mais difícil, desafiador na jornada de empreender? Porque assim, eu vejo assim, o seu Pilates como um CLT, não que você queira sair, mas é o seu alicerce ali, é onde eu faturo. Por exemplo, algumas pessoas mandam mensagem para mim, até a Karine que está aqui na live, ela fala assim para mim, você vai ter que parar de atender. A Adriana manda mensagem para mim, a Adriana fala, você vai ter que parar de atender. Por que que eu não paro de atender, gente? Eu não paro mesmo, tá? Primeiro de tudo que os atendimentos, ele é o meu carro-chefe. O método 4K, né, a laser terapia, o ensino com laser, ele é uma outra parte da minha empresa. Mas eu não posso falar para vocês que eu vou dar aula eternamente. Eu não vou, porque pode ser que um dia eu fale assim, não quero. Ano passado mesmo a gente voltou de viagem, e aí tinha um calendário para a gente ter uma turminha em agosto. Esse ano, na verdade, ano passado não, esse ano. Por que tá essa loucura agora da turma de novembro? Porque a gente não teve turma em agosto. E aí eu voltei, a última turma foi em junho, aí eu voltei de viagem, lá do curso que a gente foi fazer de neuro nos Estados Unidos, e aí eu falei pro Rodolfo, não quero não quero abrir uma turma agora, quero curtir as alunas da turma 9, quero ter mais tempo com as meninas, e eu quero focar nos meus atendimentos, né? Os meus atendimentos, eles são inegociáveis. Eu não abro mão de atender paciente, eu não abro mão da minha agenda, porque eu gosto de atender e eu gosto do que nós estamos construindo para 2026 aí, que vai vir, se Deus abençoar, muita coisa nova. A gente quer trazer mais 2 unidades da doutora do laser, algumas coisas que vão vir de novidades para vocês no laser fica do ano que vem, que nós testamos, validamos e os resultados estão espetaculares, assim.
um público mais high ticket e com resultados fantásticos. A gente vai apresentar para vocês esses cases aí no Laser Pica de 2026. Vai ter muita coisa legal que a gente está plantando, que a gente plantou todo 2025, esse novo modelo, e foi extraordinário que a gente viu fora e trouxe para o Brasil. Mas os meus atendimentos, eles são inegociáveis. Então, eles estão ali, né? Além dos meus atendimentos, a gente tem outras coisas, tem empresa, tudo mais. Mas eu não vou deixar de atender. E não tem problema você não deixar o Pilates, né? Mas, fora o Pilates, porque também é uma forma de empreender de forma geral. Mas com a fotobiomodulação, qual foi até hoje o maior desafio que você já teve? Que você já encontrou, tanto de parte clínica, quanto de dificuldade de estratégia que você já teve durante essa sua jornada aí de quase 3 anos com a gente aí? Então, na verdade, não adianta a gente querer dar desculpa. Então, eu não fiz acontecer antes, porque eu tenho algumas crenças limitantes que eu acho que é o que me inibe bastante, assim. Então, agora 2025 foi o que eu pensei para mim. Eu vou tratar, então, essas crenças limitantes porque eu não olho para minha empresa como empresa. Para mim, a pior parte do empreender é separar o CNPJ do CPF, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão eu preciso melhorar, sabe? Eu já estou melhorando. E tem que deixar um pouquinho mais o coração de lado, que essa é a pior parte, assim, para mim, sabe? Então, eu preciso, às vezes, ser mais razão no meu negócio. Então, para mim, realmente, o empreender é a parte mais burocrática, assim, de ver a empresa realmente como uma empresa. Eu preciso ver a minha empresa como empresa. Ela precisa ter as suas pernas e caminhar sozinha também. E eu não fazer mais essa bagunça entre CNPJ, CPF, de achar que é tudo a mesma coisa e não. Então, essa para mim ainda é a pior parte, assim, é a parte burocrática de entender que a minha empresa ela precisa ter vida própria, assim, e não a minha vida. Então, essa é a pior parte, assim, para mim. E a O partir eu daí, empresa, ter uma empresa é diferente de ser eu empresa. isso aí, Eu, essa. empresa, é o que eu faço tudo. Agora, se eu não estou na empresa, e assim, gente, eu vou falar uma coisa para vocês reais, tá? Crença limitante, eu sei que algumas pessoas falam assim, ai, crença limitante. Tem sim. Ó, eu trabalho desde os 13 anos. Eu entreguei, o meu primeiro emprego foi entregando panfleto, olha isso. Quem é de São Paulo, Zona Leste, vai saber onde eu tô, o que eu tô falando. Tinha um lugar ali na Zona Leste, uma casa de show, chamada não sei o que Brasil, bem Brasil, sei lá o nome. Eu, com 13 anos, eu panfletava para ganhar R$ 10 o dia. R$ 10 o dia. Dinheiro ia para casa da minha mãe, né? Que aí eu entregava minha mãe comprar café, leite para minha irmã, que minha irmã era recém-nascida e tal. Com 13 anos, eu aprendi que eu tinha que trabalhar desde os 13 anos. Eu aprendi que você só é o que você é se você trabalhar. E então, assim, eu vim assim, sabe? Que, tipo assim, se você descansa, você não tá trabalhando, você não tá performando, você não tá isso, você não tá aquilo. O que acontece? Depois da laser terapia, as alunas sabem, eu realmente trabalho, então eu trabalho muito demais, até porque eu amo o que eu trabalho, então quando você gosta do que você trabalha, é até um perigo maior, porque aí você trabalha com gosto, e aí a gente não percebe que às vezes você está excedendo naquilo dali. Mas eu precisei fazer terapia para aprender a descansar. Olha que coisa louca, né? A gente fala assim, descansar. Porque eu achava que eu não descansava, porque eu estava no CLT. Mas não, eu comecei a ver que mesmo no empreendedorismo, eu tenho tempo, eu tenho a disponibilidade da agenda, igual a Ká falou, a gente fecha as agendas, graças a Deus. A Júlia virou para mim e falou assim, mãe, esses dias mesmo, eu quero jogar com você. Tá bom, fechei a agenda, não marca nada nesse dia, e eu vou ficar com a minha filha. Pronto, a gente fica em casa, a gente vai passear. Falei, eu vou fazer compra com as meninas, saio com as meninas para fazer compra, a gente tem essa disponibilidade. Só que eu entrei num nível que, se eu tirava um dia na semana para descansar, eu ficava assim, poxa vida, a Sabrina tá trabalhando, a Luciane tá trabalhando, a Laís tá trabalhando, o Rodolfo tá trabalhando, a Adriana tá trabalhando, o Rafael tá trabalhando, todo mundo tá trabalhando, a Duda tá trabalhando e eu tô descansando, sendo que tá todo mundo trabalhando. E aí a gente entra num full time de, não, o descanso ele é merecido, até porque a gente precisa render. Se você não descansar, você tem péssimas ideias, você tem péssimas decisões, o seu corpo ele começa a sofrer com aquilo, porque o descanso é terapêutico.
e eu precisei fazer terapia para aprender a descansar. Olha só, mesmo atuando com a laser terapia. E isso pode acontecer com todo mundo. Então, eu falo para vocês porque eu sou muito sincera. Isso é uma parte da minha vida que eu precisei tratar. Eu faço terapia com a Isa até hoje. Hoje eu já respeito os meus horários. Por que eu não respondo direct de dúvida técnica? Porque não, direct é para mim trocar ideia com vocês, para eu dar risada, para a gente falar não só sobre laser, mas sobre tudo. Não me manda caso no direct, que eu não respondo. Fala, gente, lá na comunidade vamos para o WhatsApp, lá é trabalho. Direct não é trabalho. Direct para mim é rede social. Rede social é pra gente trocar ideia, vamos rir, vamos fazer meme, tá tudo bem. Mas o eu empresa, ele traz um peso muito grande. E não tem problema se a gente tiver um acordo, né? Eu vou focar na minha empresa porque eu sei que esse daqui eu tenho tempo para acabar. Eu sempre falo que meta é o quê? A junção do que eu quero alcançar, o tempo que eu quero alcançar e quais os meios que eu vou alcançar aquilo dali. Então, eu vou trabalhar num tempo maior, vou forçar mais o meu corpo, mas é por 3 meses, porque o resultado nesses 3 meses vai me levar nesse patamar e depois disso eu começo a estabilizar. Mas eu tenho que ter um prazo, senão a gente fica naquele ciclo que nunca acaba. E aí, como que a gente faz? Entendeu? Então, isso ainda tem um pouco de dificuldade, sabe? Que eu digo, essa é a minha maior dificuldade, é traçar meta, e focar, sabe? Eu não tenho muita persistência, assim, em algumas áreas que eu preciso melhorar, tipo Tinha rede que ter social. estado no laser fica de 2025. Não, fui pro laser fica, mas voltar no de 2026. Então, assim, essas coisas assim, mas é assim, ah, depende de mim, não, mas não depende de ninguém, sabe? É eu que preciso fazer acontecer. Então, assim, eu tenho pessoas maravilhosas ao meu lado, eu tenho conhecimento, eu busquei por isso, encontrei pessoas que me agregaram muito e sou grata a isso, a doutora do laser, as meninas aí da equipe, algumas meninas que a gente fez amizade, eu vi que a Karina tá aí, a Vanessa tá aí, então, Maravilhosa, gente. então, assim, eu sou eternamente grata, as meninas sabem disto, mas assim, não adianta eu ter o conhecimento, eu ter o laser, que enfim, até tenho bastante, agora em novembro eu acabo de pagar, então, meu último laser que eu comprei, então eu tenho 2 lasers normal, um da DMC, um da MMO, eu tenho o ILIB, e tem um cluster, além do LED, enfim. E também eu tenho, se alguém quiser comprar, que eu tô vendendo, eu tenho o roller, né? Que acabei comprando. Me empolguei, porque eu acreditava que ele fizesse uma liberação miofascial junto com o laser, mas enfim, os É resultados. uma porcaria. Ai, gente, eu falo pro pessoal da MMO, vocês me desculpam, mas esse laser roller, quem inventou esse laser tinha que estar demitido, velho. O Não, meu não tá à tem. venda, se alguém quiser, tá? Ele tá bem conservado, porque ele tá dentro da caixa. Eu não recomendo ninguém comprar, tá, gente? Porque Ah, até ela comprou, eu falei, não, ó, depois ela já tinha comprado, eu falei, pra você não fazer essa merda. então ele tá aí, é o único que não trabalha, então ele tá na caixa, né? Eu não me adaptei a ele, mas enfim, tá pago, graças a Deus, né? E então, assim, eu sou, como eu digo para os meus pacientes, assim, eu sou extremamente grata a tudo que eu conquistei até hoje, tanto na minha área profissional quanto com o laser, assim, e mesmo que se eu não ganhasse R$ 1 com o laser, para mim já compensaria todo o investimento. Por quê? Eu completo agora, a Pietra teve influenza, mas eu completo agora 18 meses que a minha filha não toma mais medicamento. Então, assim, ela tem renite, muita renite, já tomou muito remédio. E hoje a gente trata ela só com técnica alternativa. E ela tá muito bem, obrigada. Ela tem uma atividade física bem intensa, assim. Ela é bailarina, então. E faz 18 meses que ela não toma remédio. Então, isso, pra mim já compensa tudo, assim. Então, eu sempre digo, e hoje o que compensa é o que eu já tive de benefício. E isso eu vou levar para as outras pessoas, né? E eu, infelizmente, não consegui, né? Eu tive que entrar com o Tamiflu. Mas, enfim, eu tentei, mas quando eu vi que não ia dar conta, né? Eu acabei indo procurar ajuda e não me sinto... o pessoal que me conhece aqui, mas tu não fez laser? Fiz, né? Porque às vezes, infelizmente,
tu tá num estágio assim, e eu imagino que não seja só a situação agora, que seja um acúmulo, né? Então, meu corpo só tava me dando resposta de como eu andei, assim, o mês de setembro, então, eu acabei batendo, então, R$ 5.000 no laser, né? Eu Fora lembro que você falou. é, fora os meus atendimentos no Pilates, né, que eu não conto, então, assim, só com o laser. E ali eu peguei uma temporada de pé, mão e boca aqui, horrível, assim. E acabei tendo que associar, então, esses atendimentos à minha agenda, que, então, como eu tenho bastante paciente no Pilates, gente, eu trabalhava das 7h30 da manhã até as 10 da noite. E era, enfim, eu me frustrei tanto em atendimento com criança, porque aqueles dias eu vi alguém postando, até comentei, eu acho que foi a Tati Zanettoni, fazendo um pé, mão e boca, e a criança muito quietinha. Gente, os meus Ah, não eram assim. Meu Deus do eu não pego céu. essas crianças assim, Eu não. também não. Eu queria saber qual que é a receita para vir essas crianças, Vamos porque as perguntar minhas se ela está fazendo algum berravam. jejum, alguma oração. Eu vou perguntar para ela, porque, gente, aqui, quando vem assim, cá, é mão, pé, boca. A Sabrina abre ali, a Sabrina já fala, Karina, é mão, pé, boca. Aqui, o meu consultório novo é um por andar. Então, o andar inteiro aqui é só nosso, né? No outro que eu tinha, não tinha mais 5 salas. Quando eu atendia mão pé boca, eu acho que o povo pensava que eu matava as crianças, gente. Porque assim, hoje eu tenho uma criança para atender com quadro de pneumonia. Mas pneumonia é mais tranquilo, né? Então a gente vai fazendo estimulação, eu tenho uma TV de 80 polegadas aqui no consultório para eles ficarem vendo tudo ali virado para a TV e eu ficar ali podendo fazer os protocolos. Mas não é fácil atender criança. É um desafio atrás de desafio. Vocês não fazem ideia. Então, assim, eu fui no meu extremo, assim, porque tava puxado, sabe? E meu Deus, choro de criança pra mim me esgota de um jeito. Eu chegava em casa, porque daí eu tentei atender aqui na clínica, achei que foi ruim. Daí eu pensei, não, então eu vou até na casa deles. Nós moramos numa cidade de 10.000, 11.000 habitantes, é tudo pertinho de tudo, sabe? Não tem trânsito, é uma maravilha. Não, então vamos atender em casa, né? Então o que acontece? Meu Deus do céu, teve um atendimento que, graças a Deus, que era num prédio que tinha as grades, né? Porque o pai daquela criança me olhava com os olhos assim, que eu dizia, daqui a pouco ele vai me jogar para baixo. E daí ele dizia para a esposa dele, que inclusive é minha parceira, ela é dentista, e eu saía de lá e ele dizia, será que precisa tudo isso? Aquela criança chorava, desesperadamente. Gente, eu levei 2 horas naquele atendimento. E, enfim, sabe, necessário, também tinha que respeitar a criança. Não vejo nada de mal nisso, sabe? Eu tô lá para cumprir esse papel. Eu fui contratada para isso, então eu preciso dar o meu melhor. Mas eu chegava em casa assim exausta. Então eu creio que tipo minha crise agora de influenza, então seja um acúmulo de coisas, né? E, infelizmente acabei tendo contato com o vírus, mas o meu corpo já estava debilitado e agora estou penando para me recuperar. Mas é que eu vim do mês de setembro aí muito tenso, assim, claro que tive a colheita disto, mas o trabalho foi bem árduo, assim. Sou grata por isso, não reclamo, mas assim, eu sei que eu abusei. Mas enfim, a demanda estava aí, como eu me propus a atender, não ia abandonar também essas famílias, né? E sei do benefício do laser no pé, mão e boca, mas não foi fácil, gente, olha. Ó, Então, assim, hoje, se eu puder optar, eu não atenderia a pediatria, mas enfim, né? ah, a gente sabe o benefício do laser e a gente acaba também se sacrificando porque sabe que pelos faz bem, pais. assim. E a gente Mas, sabe que não vai ter uma terapia tão boa, né? mas olha que aquele mês de setembro tirou minha alma quase. Você sabe que hoje, nas primeiras turmas do Método 4K, era muito engraçado, assim, né? Porque é uma jornada muito. Às vezes o pessoal olha Instagram, acha que é uma maravilha trabalhar no Instagram, né? Mas demanda muito da gente. Então a gente entrava em sequência de live e quando a gente abria a turma, eu adoecia. Aí, tipo assim, era batata. Então, tipo assim, abriu turma dia 3, dia 4 eu caía doente.
Porque eu faço lib, fazia, sempre fiz, sempre cuidei, não abro mão disso, mas fazia ali como se eu estivesse num padrão de normalidade, o meu normal. O que era o meu normal? 1, 2 vezes na semana. Era suficiente para o meu corpo. Só que quando você vai demandar demais o seu organismo, você precisa preparar o seu organismo para o que está vindo. Aí eu comecei a falar, mano, não é possível, gente. O estresse, né? O trabalho, a gente trabalha mais em período quando a gente vai abrir uma turma e tal. E aí eu comecei a, tipo assim, pegava e comecei a acompanhar. Umas 3 turmas aconteceu isso, de eu ficar doente, assim, sabe? Em seguida. Aí eu falei, não, agora eu vou começar a trazer o ILIB e fazer mais vezes. Imagina, tem mais, acho que mais de 1 ano já. E tipo, mas assim, eu já sei o que tá por vir. O que que eu começo? 1 mês antes de eu abrir uma turma, eu já começo ILIB todos os dias, manta. E aí eu vou fazendo trânsito craniano, nervo vago, e aí eu preparo o meu organismo para aquilo que está por vir. E aí fica uma dica para quem está acompanhando a gente, tá? A gente precisa não só durante o processo, agora a Carlinha, ela já guardou agora essa experiência, infelizmente, vai se recuperar, com fé em Deus, a semana que vem Deus vai estar aí de pé, brilhando, 100% recuperada, mas aí já sabe, então tipo assim, eu tive um aumento de demanda essa semana, sai de um paciente, já entro no ILIB. Eu tô indo atender outro paciente, tô fazendo meu ILIB. Futuramente, o Afonso, é muito engraçado, você falou do Afonso, né? O Afonso, ele atende paciente com o Amofit dele, eu também. Eu não atendo paciente sem Amofit. Enquanto eu tô ali na paciente, eu tô fazendo meu Amofit, o paciente tá com ILIB, eu tô com outro. Porque senão a gente não dá conta, gente. Assim, o nosso organismo, é aquilo que eu falo. Se a sua imunidade cai, né? Você não consegue performar, você adoece, você perde produtividade, infelizmente, a gente contamina a nossa família. Então, eu preciso sempre estar ali o mais estável possível. E eu queria, antes da gente encerrar a live, te dar 2 dicas, até porque assim, se você não se alimentar, a tendência de você recuperar vai ser mais lenta agora, mesmo você fazendo livre-terapia. Tenta fazer estimulação aonde? Córtex gustativo, tá? Então, o que você vai fazer? Linha da sobrancelha, porque é mais difícil da gente achar ele não tá aqui rente à nossa orelha. Então, você vai pegar a linha da sobrancelha acima, bem que na linha da sua sobrancelha, mais ou menos perto de onde começa o seu couro cabeludo, você vai estimular aqui com 9 joules, córtex gustativo bilateral, tá? E tenta aumentar o seu apetite fazendo estimulação em região do hipotálamo. Aí pode ser o protocolo de Parkinson que a gente tem lá na comunidade, que os mesmos pontos, mas tenta fazer pelo menos 1 vez ao dia para a gente aumentar o seu apetite, porque aí você vai sentir gosto de comer e a alimentação vai te ajudar também nessa outra parte. Então, quando eu venho com um paciente que está em síndrome gripal e eu pergunto, teve redução de apetite? Ele teve. Eu já vou em córtex gustativo para melhorar ali a salivação, até o sabor da alimentação. E aí também, se você quiser, você pode também fazer nas glândulas salivares, também não tem problema, mas eu gosto do córtex gustativo, que é o responsável por sentir o paladar do alimento, entendeu? Então já começa hoje já a fazer 9 joules de infra e faz na região do hipotálamo também, bilateral. Se você conseguir fazer intraoral, igual a gente tem lá no protocolo para te ajudar, se alimentar, pelo amor de Deus, você precisa comer. Não tem assim, sabe? Vai tentando comer. Não estou conseguindo comer sólido. Faz um caldinho, mas tenta se alimentar. Eu tô me alimentando, assim, quantidades bem reduzidas, tanto é que eu já perdi quase 3 quilos, né? Acabei emagrecendo, pelo menos vou bater minha meta do peso. Brincadeira. Não era pra ser assim, né? Mas, então, assim, eu tento me alimentar, mas a quantidade dessa tá bem pequena, assim, então eu tô sentindo. E como o próprio otorrino me falou, ele disse, Carlos, se não comer, tu vai penar mais. Ele falou, não adianta, tu vai ter que comer. Então, eu tô colocando whey, que eu não gosto também. Tô fazendo algumas coisas com whey para pôr um suporte de proteína e tal. Mas enfim, sabe? Não, vou ficar super bem e tal. Mas obrigada pela dica, realmente não tinha lembrado. Tava fazendo intestino, até por causa do Tamiflu, e tava fazendo. Eu tenho muita secreção, então tava fazendo tô fazendo protocolo de sinusite, mas graças a Deus, assim. Tô penando, mas vou sobreviver, Vai, sim, manda Vai notícia tudo como você vai certo. ficar. E, pra gente encerrar nossa hora, você vai ter que levar a Pietra pro balé, né? Deixa eu te perguntar uma coisa.
quem que era a Carla antes do método e quem é a Carlinha agora. Então, na verdade, eu mudou, abriu muito minha cabeça, assim. Então, tipo, realmente eu já venho há muito tempo pensando e penso no paciente como um todo, né? Eu tenho ranço de algumas falas e dessas especialização médica que agora tu vai no médico, bobeada que um dia nós vamos ter médicos para cada dedo da mão, né? E ninguém mais se conversa, ninguém mais troca informação e todo mundo só vê aquela dor e esquece do paciente. Então, através então do laser, eu acabei então já abrindo ainda mais a minha mente em relação a tratar o paciente como um todo, não ver só o sintoma que o paciente está relatando, mas o que tem atrás disso, o que está levando a isso. Então, eu acho que isso fez bastante diferença na minha vida, na vida dos meus pacientes, no meu raciocínio clínico. Então, isso me abriu muito assim a mente nessa questão, sabe? De uma visão mais integrativa, assim. E de não ir lá, o paciente tá com dor aqui, vou lá e jogar um laserzinho e tal. Não. Sem saber da onde vem a dor. A dor é um problema secundário. Secundário aqui, eu preciso saber a causa, Então, né? assim, isso mudou muito, assim, abriu muito a minha mente e tenho visto que tem mudado muito a minha conduta e os meus resultados. E então sou extremamente grata a todo o conhecimento adquirido, a paciência, enfim, a toda a dedicação da doutora do laser, porque ela se dedica muito, gente, pelo amor de Deus. Eu comento, falei para ela aqueles dias no direct, porque a gente fala sobre tudo no direct, né? Que se ela é de outro planeta e que se foi feita a fórmula foi jogada fora, porque só existe ela, assim, ela é, para mim ela é a semelhança de imagem de Deus aqui na Terra, ela é um coração, é sim, é um coração muito humano, bondoso. Eu nunca vou esquecer, enfim, o primeiro laser fica que ela junto com nós, claro, né, que nós também acatamos a ideia dela, a gente acabou dando de presente um laser para uma Laser LED. laser LED, enfim, assim, para ela conseguir desenvolver o trabalho dela. Então, assim, nossa, Karina, você tem um coração gigante. Eu sou grata por ter pessoas assim ao meu lado. E peço a Deus que continue iluminando seu caminho, de toda a equipe da doutora do laser, de todas as laser LEDs. E eu quero dizer assim, eu já estou há 3 anos com a Karina. Poderia sim já ter mais resultados, porque o método é bom. A Karina coloca a gente para cima, ela acredita na gente mais do que a gente. Mas assim, tenham certeza que se vocês se dedicarem, estudarem e aplicarem o conhecimento, a colheita vai vir. Mais cedo ou mais tarde ela virá. E Deus tem um propósito, eu não me cobro assim de porque não foi antes, eu acho que tudo é na hora certa e eu estou me preparando para algo maior junto com nós e junto com Deus, assim, porque sem Ele não tem um porquê, né? Ele é o porquê de tudo e com certeza através dele, então, e da nossa técnica, do nosso conhecimento, da nossa luz, a gente vai conseguir trazer muita luz e muita qualidade de vida aos pacientes. Eu tenho certeza disso e com certeza você, com toda a equipe, trazendo esse conhecimento e todo esse engajamento e essa coragem diária, a gente vai conseguir, então, ajudar muito o mundo. Tenho certeza disso e esse é o nosso propósito. Eu me identifico muito com a Karina porque esse é o propósito, sabe? Não é sobre valores, mas é sobre melhorar a qualidade de vida das outras pessoas e trazer uma razão de viver novamente. Ai, Carol, eu não tenho palavras. Eu falo que Deus honra a gente, né? Porque eu nunca tive noção do que o método 4K se tornaria. Nunca tive noção. O que eu queria? Atender um paciente, pagar as contas, poder levar o Rodolfo para comer feijoada no chapa-coco. E a gente tem a nossa vidinha, né? A gente não tem noção da grandeza de Deus. E eu falo que o método ele é o sucesso que ele é.
porque eu tenho vocês do meu lado. Deus prepara as pessoas certas, né? Deus, ele não prepara pessoas erradas. Eu oro muito para Deus, para ele trazer pessoas que sejam o mesmo propósito que a gente, que tenha humanização no cuidado com o outro, que não veja só a laser terapia. Eu falo que o laser, o resultado financeiro, ele vem, gente, ele é uma consequência. Ele é uma consequência de tudo. A Carla falava assim para mim, eu vou te dar orgulho. Mas já dá um orgulho, não é o resultado financeiro que determina o nosso orgulho. O que determina é a gente voltar para casa e não importa se você ganhou R$ 100, se você ganhou R$ 1.000, se você... Não importa, você voltar para casa e você saber que você fez um paciente melhor, a vida de uma pessoa foi transformada pelo seu trabalho. E esse era sempre o nosso projeto, o nosso sonho, o nosso pilar. E quando a gente trouxe o método, eu tenho pavor, né? Vocês sabem, eu tenho pavor de professores que estão por aí ensinando mentiras, ensinando coisas que são irreais, como se aquilo... por que eu quis trazer o depoimento da Carla aqui para vocês? Porque a verdade, para mim, ela é clara. E a gente tem muitos resultados, e a gente tem muitas alunas que, às vezes, trava por um problema, trava, às vezes, porque acontece alguma coisa que foge da nossa alçada, e aí você não consegue dar o passo diante, e tá tudo bem. Eu não posso me comparar com o outro, eu não posso comparar a minha história, o meu sofrimento, e às vezes pode ser que tem gente aqui na live com a gente que se travou por algum motivo, e tá tudo bem, é no seu tempo. Você não pode se cobrar. Agora eu estou disposta? Tô. Então, eu vou fazer um pouco a mais, mas não muito a mais, para a gente também não pirar, não perder nossa sanidade, não perder nossa essência, porque no final de tudo não é o dinheiro que importa. O que importa no final de tudo é você voltar para sua casa bem com o que você fez, com o seu trabalho, orgulhosa de você. E, consequentemente, se você não ganhar dinheiro com seus atendimentos, a vida vai dar um jeito de trazer dinheiro de outra maneira, mas não vai faltar nada para você, não vai faltar nada para sua família. E você vai ser uma melhor versão. Eu acho que esse é o resultado de tudo, sabe? A gente ser a nossa melhor versão. O meu trabalho me faz uma pessoa melhor porque eu aprendi com vocês a ser uma pessoa melhor. E isso, gente, é a melhor coisa que eu já poderia ter recebido da vida, sabe? Ser quem nós somos. Eu falo que a Karina hoje, ela tem pequenos fragmentos de várias pessoas que foram compondo quem eu sou. Então, hoje não existe só a Karina, existe um pedacinho da Carla, da Karine, da Vivi, da Joelma, da Adriana, muito da Adriana, né? Muito da Adriana. E assim, esses pequenos pedacinhos da Van, da Uliana, né? Que foi a nossa aluna lá que a gente conseguiu presentear no primeiro Laser Fica. E isso me fez ser uma pessoa melhor. E a gente tem que buscar sempre isso. Cá, muito obrigada. Eu sei que você já está até atrasada, tadinho, que você vai ter que levar a Pietra. Quero te agradecer pela nossa live, te agradecer por me fazer chorar. Ó, tá vendo, gente? Amanhã eu juro que eu não choro. Amanhã eu não vou chorar. Amanhã eu vou fazer live com a Marcinha Morita. A Marcinha Morita é japonesa. Ela é mais séria, então amanhã eu não choro. É um compromisso que eu vou fazer. Eu juro pela misericórdia que eu não vou chorar. Mas eu queria muito agradecer de verdade, Ká. Eu tenho imenso orgulho de você. Você não é aluna. Você é uma pessoa que eu tenho como amiga, de verdade, assim, transcende um carinho, uma admiração. O Rodolfo chamou você de Carla Laus, eu chamo você de Carla Luísa, entendeu? Ele falou assim pra mim, quem que é a Carla Luísa que você vai fazer live? Eu falei, Carla, de que Carla? Eu falei, a Carla, de que Carla? Eu falei, a Carla do olho lindo. Aí ele, não, é Carla Laus, é Carla Luísa Laus, Rodolfo. Aí depois ele entendeu que era você, né? E assim a gente segue com ele aqui também, Cá. Muito obrigada por tudo, de verdade. Que Deus te abençoe imensamente, viu? A nós. E eu digo assim, para quem tem dúvida, assim, só vem, só aprenda, só aplique e confie. Porque se Deus cuida de um pássaro, Ele cuida da gente. Então, tenha certeza disto e Deus vai cuidar de tudo. Então, só venha, faça, que do resto Deus se responsabilize. Amém, Cá. Obrigada de verdade. Nós Gente, amamos vocês, amamos o método, amamos as meninas. E eu vou estar na renovação do 10 e vou estar na próxima do 10, porque a gente não consegue soltar a Karina. E ontem, essa semana passada, falando com uma laserlet, então, que é minha colega de pós,
Ela disse, meu Deus, Carla, a Karina entrega muito, eu não consigo acompanhar tudo o que ela entrega. E realmente, gente, a Karina entrega muito, venham, é suporte. Como ela falou numa live, não sei se de ontem ou de ontem, que só não chega até a Karine quem não quiser. Porque ela responde, gente, ela é atenciosa, ela dá puxão de orelha, ela faz de tudo, mas é necessário, sim, e não tem, gente. E a partir do momento que a gente se propõe a fazer, o resultado vem. Então é só pôr energia e estudar, confiar que Deus proverá. Amém, Cá. Obrigada de verdade. Eu Melhoras. que Faz agradeço. o que eu Obrigada. falei. Vou Já fazer, vai. sim. Isso, faz para você recuperar. Coma e faça muito Libe, pelo menos uma vez ao dia. Não, não vacila com o Libe, tá bom? Deus Sim. abençoe. Dá um beijo na Pietra por mim, tá? Será entregue. Um abraço a todos e Beijo. bom trabalho. Obrigada, gente. Respondendo algumas pessoas que eu não consegui ver todos os comentários aqui. Segunda-feira, dia 3/11, a gente abre as inscrições oficiais para a nova turma do Método 4K. Essa turma promete, né? Teremos aí, vai ser a maior turma que a gente já teve em toda a história da Doutora do Laser, porque na turma passada a gente acabou não tendo 400 vagas e foi aquela loucura. Pessoal entrando e querendo vaga, a gente já não tinha mais, então nessa daqui a gente trouxe aí, querendo ou não, 150 vagas a mais, então seremos 400 vagas, 400 novas alunas, ou alunos, né? Porque esse dia um aluno falou assim para mim, por que você só ensina para mulheres? Eu falei, não é que eu só ensino para mulheres, é que a área da saúde tem mais mulheres, né? E a gente acaba ensinando para bastante mulheres, mas não é que eu só ensino para mulheres. E aí eu quero dizer para vocês, aproveitem, tá? Vai ser realmente algo transformador. A gente trouxe aí, eu sei que muitas pessoas não conseguem entrar não conseguiram entrar na laser terapia durante toda essa nossa jornada desse ano, às vezes por conta de valor e tudo mais, mas agora a gente está com os R$ 1.000 de desconto, então você que quiser entrar, já comenta 0311 aqui, porque de 2.798 vai estar por 1.798. E olha só, o que vocês vão ter dentro dessa turma, tá? Módulo introdutório, vocês vão ter libiterapia, vocês vão ter terapia fotodinâmica, vocês terão também tratamento de dores crônicas, de infecções, o grande módulo de neuro, que é o nosso carro-chefe, protocolo para pediatria, um módulo novo que vai vir ao vivo, de saúde da mulher também. Então vai vir muita coisa nova para vocês. Aproveitem que essa vai ser a grande oportunidade. E eu vou fazer um convite para vocês aqui na live. Hoje à noite, tá? Às 19h30, nós faremos uma live onde eu vou trazer coisas espetaculares já para vocês se prepararem para o dia 13/11. Então, hoje às 19h30, estejam com a gente ao vivo, que a gente vai trazer muita coisa boa para vocês. As novidades, alguns bônus para vocês já se prepararem para segunda-feira e vocês já estarem cientes de tudo que a gente vai trazer. Então, se você tem dúvida o que vai ter dentro do método ou não, eu te convido para estar às 19h30 com a gente hoje na nossa live, tá certo? Muito obrigada a todo mundo. Carlinha, mais uma vez, obrigada. Boa recuperação. Dá um beijo na Pietra por mim e vai mandando notícias, viu? Um grande beijo. Beijo. Tchau, gente.